Malaquias capítulo 3. Nós vamos andar um pouco sobre esse livro. Você vai entender o que eu vou falar aqui. Em nome de Jesus. Eu vou ler o texto. Malaquias capítulo 3. Nós vamos ler do 1 até o versículo 4. Amém? Aliás, é isso, até o versículo 4. Presta atenção na leitura. Diz assim o texto: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, fala comigo, afinando e purificando. Outras versões falam refinando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Você vai entender o que eu vou falar aqui, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Ó meu Pai, crendo no Teu agir, crendo no Teu operar, crendo no Teu falar. Espírito Santo, Tu tens a liberdade para falar com o Teu povo. Opera, fala conosco, age, em nome de Jesus. Dá toda a direção, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, toma o principal lugar. Fala, abre os ouvidos espirituais dos meus irmãos e usa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. É um texto tremendo. Semana passada nós falamos sobre prudência, né? Falamos sobre a prudência. Quem se lembra de Davi, a ponto de Saul ter receio dele, e mostramos que Saul não teve prudência nenhuma em algumas coisas. Davi depois no futuro também não teve. E Deus gerou esse texto aqui para falar conosco, né? Eu quero que você preste muito bem atenção, que algumas coisas estão acontecendo. O que vai ser falado aqui, isso todo cristão passa, mas alguns não conseguem superar o que está sendo falado nesse texto. Voltando para a época de Malaquias, Deus levantou Malaquias para reprovar os sacerdotes. Os sacerdotes eram indignos. Se você ler o primeiro capítulo, o segundo capítulo e esse terceiro, você vai ver que Malaquias ele foi levantado para condenar os sacerdotes e também o povo. Amém? Porque eles não estavam prestando um bom serviço. Pelo contrário, eles estavam pecando aos olhos do Senhor em algumas coisas. Amém? E eles não honravam a Deus. Se você analisar, como eu falei aqui, se nós olharmos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Malaquias, tanto os sacerdotes como o povo estavam longe de agradar a Deus, a ponto dos sacerdotes, sacrificarem animais cegos, animais impuros, animais com defeito. Abre lá Malaquias capítulo 1, versículo 8, diz isso. Olha o que diz aí. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, Deus foi ao mesmo tempo, falou, pega isso daí, apresenta para o príncipe do local, vê se ele aceita o que vocês estão apresentando para mim. E se a gente analisar, o povo estava em pecado. O povo também, eles estavam se casando com mulheres idólatras, com mulheres que adoravam outros deuses, a ponto de se divorciarem de suas mulheres. Se você ler, eu não vou ler agora, para não tomar tempo, você vai ver isso.
No capítulo 2, o povo pecador está falando aí, o casamento com as mulheres estranhas e divórcio. Se você ler do 10 até o versículo 17, sabe, Deus reprovando o povo, estava todo mundo em pecado. Mas por que isso estava acontecendo naquele momento? Os sacerdotes estavam falhando com Deus, estavam entregando qualquer coisa para Deus. Um dos motivos era que, presta atenção nisso, quando houve a construção do templo e dos muros de Jerusalém, havia, logicamente, a profecia da vinda do Messias, e eles estavam atônicos para que isso acontecesse. Só que com o passar do tempo, pelo contrário, os inimigos estavam cada vez mais se levantando, os desafios estavam cada vez mais se levantando, e nenhum sinal do Messias. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a perder o vigor, eles começaram a falhar na fé, eles começaram, sabe, amado, a abandonar, não levar com uma dedicação, começaram a menosprezar quem era Deus, começaram a entrar gradativamente no pecado, a chegar a esse ponto aqui, a chegar a um ponto do sacerdote entregar qualquer coisa para Deus, a chegar ao ponto do povo casar com mulheres estranhas. Estavam quebrando totalmente a lei, apesar de que os sacerdotes sabiam, reconheciam a lei, sabiam que era certo, mas não faziam certo, perdendo totalmente o temor. Isso é muito sério, isso é muito sério. Na caminhada os sacerdotes se desviaram a ponto, meu amado, de, sabe, todo o conhecimento que eles tinham, tudo aquilo que vinha de Levi. Abra aí, eu vou explicar isso. Malaquias capítulo 2, do 7 ao 9, olha só o que Deus fala: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência. Deus repreendeu o povo e estava falando, o que o sacerdote teria que fazer? Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepções de pessoas na lei. Ou seja, eles estavam separando aqueles que interessavam a eles. Pessoas que eram pobres, eles estavam entregando qualquer coisa para totalmente fora da presença de Deus, e estavam fugindo do concerto de Deus. Amado, a primeira coisa que eu aprendo aqui, eu queria que você prestasse atenção: a falta de vigilância muitas vezes nos faz desviar do concerto de Deus. A gente leu aí no início do capítulo 3, Deus mandou o primeiro anjo que prepararia o caminho. Ele está falando de João Batista aí em Malaquias 3. E depois o anjo do concerto que acertaria os caminhos. Está falando de Jesus. Na caminhada nossa, quem é sacerdote do Senhor aqui? Levanta o braço. Quem é templo do Espírito Santo? A Bíblia fala isso. E o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Deus te levantou como sacerdote. E muitas vezes nós não prestamos atenção na caminhada. Por quê? Porque nós estamos enfrentando desafios, nós estamos enfrentando pressões, nós estamos enfrentando inimigos que se levantam, e nós vamos, sabe o quê? Abrindo mão da fé. Nós não percebemos, nós começamos a levar a fé de qualquer jeito, porque Jesus não manda resposta para mim da oração que eu peço. Porque naquele momento de aflição que o inimigo se levantou, parece que Deus não está ali. Parece que, sabe, você começa, devido às pressões, às situações, você começa a perder o foco daquilo que Deus prometeu a você, daquilo que você é no reino de Deus. Você é um sacerdote, e entra numa situação dessa de sacerdote no tempo de Malaquias. A gente perde. Se eu começar a conversar com muitos aqui, que como era no início e como estão hoje, você vai perceber que perderam algumas coisas, o foco na caminhada. Apesar de você ser sacerdote aos olhos de Deus, apesar de ter uma cobrança sobre você, sobre a minha vida, a caminhada é assim. Muitas vezes a gente perde o foco, porque a gente espera alguma coisa e muitas vezes a gente não recebe.
A gente espera como esse povo esperava Jesus, o Messias voltar, esperava vir aquele que venceria os inimigos, mas não aconteceu do jeito que eu queria. E agora? E agora? Poxa, amado, começamos tão bem. A Bíblia fala, nos fizesse reis e sacerdotes, e nós reinaríamos sobre a terra. A gente começa a caminhar com um gás tremendo na presença de Deus. Tudo mudou. Jesus perdoou os meus pecados. Agora as coisas vão melhorar. Aí quando você começa a caminhar, você de repente vê que não é assim. Você vê que a situação se aperta. Você vê muitas vezes que o vento vai bater de uma forma contrária, vem um sudoeste do nada. Parece que quando você começou a caminhar com Cristo, com Deus, as coisas parecem que não estão dando certo da forma como você imaginava. E quem te disse que não está dando certo? Sabe por quê, meu amado? Você começa a andar certinho, andando, sabe, direcionado por Deus. Mas entenda, por você estar certinho, é que Deus veio para começar a reconstruir você, a tirar o que não presta, a colocar o que presta. Sabe por quê? Porque tem coisas maiores te esperando lá na frente. Você saiu agora do nível, na tua concepção você não está entendendo. Você começa a entrar num processo chamado de refino de Deus. Por isso que eu queria ler esse texto. Você começa a passar, Deus começa a trabalhar com você, te afinando e te purificando. Era isso que eu quero falar essa noite com vocês. Muitos desistem. Tanto que ele fala no início lá, mas quem suportará o dia da sua vinda? Versículo 2. Quem suportará? Sabe, meu amado, você começa a falar, e nos fizeste reis e sacerdotes, reinarão sobre a terra, Apocalipse 5:10. Mas olha que está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Se você quiser abrir, abre aí. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Parece que está escrito a mesma coisa, mas não está. A Bíblia fala, e nos fez reis e sacerdotes, para a glória de Deus Pai. Ei, presta atenção. Antes de Deus, sabe, amado, fazer reinar sobre a terra e você superar as suas dificuldades, você foi feito rei e sacerdote para a glória do nome do Senhor, para a glória dele, para depois você reinar na terra. Tem uma diferença aí. É por isso que você não entende que certas coisas que Deus está fazendo na tua vida. Primeiro Deus te levantou para a glória do nome dele. Primeiro Deus te levantou para coisas maiores, para a glória do nome dele. Mas Deus promete que você, com o decorrer do passado, no decorrer da tua caminhada, com o decorrer das situações que ele vai te guardando, você reinará em vida, em nome de Jesus. Há uma promessa para o sacerdote. Há uma promessa. E quem recebe, dá glória a Deus. Aleluia. Então antes de você ler Apocalipse capítulo 5, versículo 10, nós vamos reinar, mas tudo para a glória de Deus. Primeiro para a glória dele. A nossa concepção tem que mudar. Olha só o que diz aí no texto de Malaquias capítulo 2, versículo 4. E agora você vai entender que de repente o processo que você está passando, você não entende, causa desânimo, causa dor, você não entende. Amado, Deus está te construindo porque Ele tem um conserto contigo. E muitas vezes, se Ele não entrar com esse tipo de providência, sabe, nós abandonamos o conserto de Deus, o anjo do conserto. Sabe, nós não levamos a sério como deveria levar. Você pensa que está tudo bem, mas só Deus sabe o teu interior, só Ele que sabe muitas vezes o que tem para você, apesar de você ainda não conhecer isso. No texto de Malaquias capítulo 2, versículo 4 a 5, olha só o que diz aí. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, assombrou-se por causa do meu nome. Amém?
A Bíblia continua falando, a lei da verdade esteve na sua boca. Continuando, versículo 6. A lei da verdade esteve na sua boca. Ele está falando de Levi. E a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Levi caminhava com Deus. Levi era da tribo, né, das 12 tribos. Levi, foi através de Levi que saiu os patriarcas, os levitas, aqueles que cuidariam do templo, que cuidaram do tabernáculo de Deus. A Bíblia fala que não saía iniquidade da boca dele. A Bíblia fala que a palavra era na tua boca e ele não tinha iniquidade. E pelo contrário, ele tirava pessoas do pecado. Sabe por quê? Porque ele andava com Deus. E dali sairiam os outros sacerdotes. Ei, sabe que a gente não entende como Deus age? Porque Deus quer colocar você afiado, com a palavra na boca. Deus quer que você saia, sabe, amado, de algumas situações, e para que você ganhe outras pessoas. Tire do pecado, tire na iniquidade. Mas Deus quer andar com você, meu irmão. Levi andava com Deus, o primeiro sacerdote ali, ó. Dali saía, iria. O andar com Deus, meu amado, custa algo. Olha que o texto de Malaquias fala aí no versículo 3: e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi. Ou seja, ele está falando dos sacerdotes. Chega um momento que Deus senta com o sacerdote, chama para uma conversa, meu irmão. Chega no momento que quando você é separado de Deus, você é um eleito do Senhor. Amado, Deus vai começar a trabalhar na tua vida de uma forma diferente, mas Ele está olhando lá na frente o que você não vê hoje, e você não entende. Quem prepara os sacerdotes é o próprio Deus, meu irmão. Deus prepara, Ele refina e purifica. Você vai entender isso que eu vou falar mais lá na frente. Eu vejo muitas pessoas às vezes que param de caminhar com Deus quando Deus chama para uma conversa, quando Deus separa. Todos os homens de Deus passaram por refinos, todos. Aqui também, na tua vida também, Deus tem uma forma de trabalhar com cada um. Agora você tem que suportar. Ele sabe o que presta e o que não presta. Ele sabe como fazer você depender totalmente dEle, e não depender mais de você e de mais ninguém. Parece que Ele toca algumas coisas e Ele tira, e você sente dor, mas vai gerar dependência para a honra e glória do nome dEle. Olha que o texto fala, aliás, o que eu coloquei aqui: é Ele que me fez rei e sacerdote. Como isso? Quando Ele se assenta afinando e purificando, ou seja, refinando o eleito ao sacerdote. O que Ele usa? Ele usa os desafios, Ele usa as tentações, Ele usa, sabe, meu amado, as tribulações para chegar onde Ele quer. 1 de Pedro, abre aí, capítulo 1, versículo 6, vai falar sobre isso. Você não está entendendo como Deus está agindo? Fica tranquilo, no final é bênção. Você vai entender nesse texto. Deus sabe refinar o filho. Porque às vezes, amado, eu vou falar isso lá na frente, a gente acha que só aceitar Jesus está bom. Não é assim. Eu levantei o braço, agora tudo mudou. E quem te disse? A Bíblia fala só, presta atenção, isso aqui é muito importante: em que vós grandemente vos alegrais. De novo, vos alegrais, fala comigo, vos alegrais. Ainda que agora importa, sendo necessário que estejais entristecidos agora, com vários tipos de tentações e provações, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que eu quero te dizer essa noite, levanta o braço assim, ó, bem alto. Aleluia, recebe aí. Deus te chamou para ser um sacerdote. Tem promessa para você. Tem promessa para você reinar, como eu li em Apocalipse. Meu amado, mas essa provação, essa tentação, essa tribulação não é para te derrotar, não é para te entristecer, não é para te envergonhar, não é para te matar. Aleluia, Deus senta com você para o nome dele ser glorificado. Toda honra, toda glória e louvor seja dada a ele. E no final, como fala o texto, vai gerar alegria para você, meu irmão. Aleluia! Vai gerar alegria.
Ele fala que é motivo de grande alegria. Por um momento você fica entristecido, você não sabe, mas lá no final você vai ver a alegria do Senhor na tua vida. Mas você tem que ser provado pelo fogo. Você tem que passar por algumas situações, tentações. Outras versões falam provações, outras falam tribulações. Eu não sei como é que está na tua Bíblia, mas Deus permite que você passe, mas vai gerar alegria. Vai gerar alegria, porque eu quero te dizer isso nessa noite. Agora você tem que deixar Deus trabalhar na tua vida. E é aí que está o problema do crente. Muitos pulam fora, muitos não querem, muitos não entendem, muitos acham que é só, sabe, bênção, e não é assim. Não vai entrar no céu de qualquer jeito. Deus sabe onde te toca, Deus sabe onde gera dependência, Deus sabe onde tira, Deus sabe onde coloca. Tudo para a honra e glória do louvor dEle. Ele quer te refinar. Ele está tratando com você. E isso não é você fazendo, isso não é você abrindo mão e abdicando. Deus chama qualquer um, em certo momento da sua vida, Ele se assenta e purifica, como Ele fez com a casa de Levi. Há momentos que a gente tem que sentar com Ele. Voltando lá para o texto, há momentos que a Bíblia fala aí, porque Ele será como o fogo do ourives, e como o sabão do lavadeiro, assentar-se, afinando e purificando a prata, purificando os filhos de Levi, os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor se trarão ofertas em justiça. Presta atenção, não existe oferta perfeita a Deus se você não passou pelo refino de Deus. Não existe uma oferta perfeita a Deus se você não passou com Ele e deixou Deus trabalhar em você. Porque a melhor forma de você entregar a perfeita oferta e Ele aceitar com gratidão é quando você deixa Ele trabalhar na tua vida, te tocar e fazer o que Ele quer com você. Porque você foi crucificado com Cristo. Então se você se separa, se você está longe de Deus, se você fala, Deus, até aqui, o que mais você possa oferecer a Ele, não é a mesma coisa que aqueles que permitem passar pelo refino, porque Ele tem um controle total da vida da pessoa. Por isso que o texto fala aqui, então trarão ofertas em justiça, a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor. Ou seja, eu preciso passar pelo refino, pela purificação, para minha oferta ser bem aceita. Para isso, Ele faz com todos. Ah, pastor, como é que Ele pode purificar? Amado, deixa o perfeito ourives trabalhar com você. Aquele que purifica prata e ouro. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Há momentos que eu coloquei aqui, que como os filhos de Levi perdemos a rota, ou precisamos melhorar, sermos mais dependentes dEle. Ele se assenta e te chama, te pega pela mão, para te refinar, não para te matar, mas o final é reinar sobre a terra. E é assim que Ele tem preparado os filhos dEle, durante todos esse tempo. Você vai vir em outros textos, eu vou mostrar para você, que Deus tem um controle de todo o refino, de todo o desafio, toda a tribulação que você passa, está tudo no controle dEle, você vai ver. Muitas vezes, Satanás se levantou. Amado, nada pode acontecer na vida do eleito de Deus, se Deus não permitir. Que eu vejo mais na boca das pessoas que são crentes, dão mais valor ao diabo do que o próprio Deus que serve. Amado, é motivo de grande alegria. Tem uma música aí que fala que vou passando pela prova dando glória a Deus. Deus está trabalhando para uma coisa maior. É uma verdade. Quando ele fala aqui nesse texto, e assentar-se-á, se afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e afinará como ouro. Presta atenção uma coisa, Deus compara a purificação do nosso sacerdócio com o refino do ouro e da prata. Ele começa a fazer um exemplo. O que Ele faz com o ouro, o que Ele faz com a prata, é a mesma coisa que Ele quer fazer com aqueles que são sacerdotes dEle. Agora eu quero que você preste atenção, abra seus ouvidos espirituais aí. Amém? Presta atenção, todo ouro, vamos lá, quando você quebra uma pedra de ouro, quando você acha uma pepita de ouro, o ouro está bruto, o ouro não está com aquele brilho que você vê na tua aliança, o ouro vem sem forma, o ouro vem sem brilho, o ouro é uma pedra que não presta para nada, o ouro é uma pedra que não é maleável.
O ouro até enferruja. Aí você fala, mas como, pastor? O ouro não enferruja. Enferruja sim, pelas impurezas que contém de metais nela, quando você pega. Aquele ouro que você pega bruto, tem ferro, tem níquel, tem bronze. O ferro enferruja. Então enferruja todo o ouro ali. E o ouro, quando ele está puro, é macio e maleável. É isso que Deus quer. Quer que você fique macio e maleável. Porque na mão do perfeito ourives, Ele dá forma na tua vida e na minha. Então você tem que passar pelo refino, para que Ele tire a impureza, para que Ele tire o que não presta. Aí você não entende porque não muda certas coisas, porque Ele está continuando a trabalhar, e você tem que deixar. E a gente prende, nós somos turrão, a gente não quer e foge, amado. Deixa Deus trabalhar em você. Tem coisas que Deus já falou para você liberar e você não libera. E as coisas vão ficar ali até você entender algumas coisas. Refino de Deus. Ou seja, o perfeito ourives, quando ele pega o ouro puro, o ouro começa a tomar forma, o ouro começa a ter um brilho diferente. O ouro puro, ele não enferruja, porque saiu toda impureza, tudo aquilo que fazia ele ficar enferrujado. Vocês já viram alguma coisa, sabe, boa, de uma pedra ou qualquer objeto enferrujado? Um objeto que é duro. Quanto mais metal o ouro tem, mais duro ele fica, não tem condição de trabalho. Por isso que se refina, para se tornar ele líquido, tirar a impureza, aparecer o brilho, não enferrujar, ter esse brilho bonito aqui, tem que tirar todo o ferro, todo o níquel, todo o bronze. Quando Deus dá esse exemplo aqui, não tem como você trabalhar e moldar o ouro com a presença, e deixar ele bonito assim, reluzente, sem enferrujar no teu dedo, se não tirar toda essa impureza. Aí que ele usa os desafios. É como está no texto de 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6. Como o ouro que passa pelo fogo. Sabe por quê? Por mais que você não entenda, meu amado, Deus está trabalhando na tua vida. Enferrujar, alguma coisa enferrujada presta. Se você olhar, não mexe direito. Se você olhar uma coisa enferrujada, não tem muito valor, não tem brilho. Tem valor para você algo enferrujado? Para você, pensa bem, alguma coisa que enferruja, alguma coisa bruta, sem brilho, uma pedra sem forma, te chama a atenção, tem valor para você? Mas para Deus tem, para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê? Porque por mais que a pedra, por mais que você e eu, vamos dar um exemplo, sejamos falhos, sejamos pecadores, sejamos errantes, tem ouro aí que precisa ser extraído, tem ouro aí que vai reluzir, vai dar brilho, tem ouro dentro de você, tem coisa boa aí, meu irmão, e Deus sabe disso. É por isso que Ele purifica. Porque tem coisa que você não vê, só Ele vê. E para purificar tem que passar pelo fogo. Aí dói, né? Por mais que você não entenda, por mais que critique você, nós somos pecadores, somos falhos. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que passar pelo refino. Tem que passar por um momento com Deus, se assentar com Ele, deixar Ele trazer, Ele começar a moldar, a dar forma. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz alguma coisa tremenda para você. Porque os que antes conheceu, a estes predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que sejam chamados, né, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos que viriam. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que antes conheceu, a este predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho. Presta atenção uma coisa, Deus já tem uma forma para você, Deus já tem uma imagem para você. Deixa o ourives trabalhar, Ele quer fazer você tão parecido como Jesus Cristo é. Você já tem uma forma, a imagem do Filho de Deus, e a gente tem que deixar Ele trabalhar. Aí eu vejo pessoas às vezes, quando você, presta atenção uma coisa, quando você não entende porque certas coisas acontecem, você está todo certo, você não está em pecado, você está todo correto, você anda, você observa, de repente certas coisas começam a acontecer, é Deus trabalhando na tua vida, te refinando. Deus está trabalhando para uma coisa maior. Deus vai fazer você subir um degrau, e para isso tem que tirar algumas coisas, para isso tem que enxertar algumas coisas, para isso você tem que ser totalmente dependente dEle.
Eu conheço aqui alguns testemunhos de pessoas que estão aqui, que passaram por um momento de refino de Deus. Foi dolorido? Foi. Choraram, eu vi gente chorando, mas hoje estão avançando, estão reinando em vida. Continuaram não saindo da presença de Deus. É aí que é o grande problema de muitas pessoas que são chamadas. Quando Deus se assenta, ele foge. Quando Deus se assenta, amado, vai custar, vai ter que abrir mão, vai ter que sacrificar, vai ter que abrir mão de coisas seculares, vai ter que abrir mão da tua vida. Ninguém quer. Aí fica nesse estado. Tem até um chamado de sacerdotes, como na época de Malaquias, porém totalmente sem honra na presença de Deus, totalmente pecador, totalmente falho. E a Bíblia fala que um dia nós vamos prestar conta das nossas obras, porque você tem um chamado, assim como esses sacerdotes. Aí Deus falou que ia purificá-los, para que as ofertas deles fossem aceitas. Está dando para entender? Muitas vezes, amado, eu coloquei que o refino de Deus é para você e para mim, nós voltarmos ao primeiro amor. A gente passa por refino de Deus, amado, não existe melhor processo de refino do que na mão de Deus. A melhor oferta que Ele aceita é depois do processo de refino. E muitas vezes a gente vem ao culto, a gente sai alegre do culto, sai feliz do culto. Que culto bom, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que bênção de culto eu recebi. Mas será que Deus recebeu o teu culto para Ele? Será que você prestou o culto devidamente a Ele? Porque a igreja é para prestar primeiramente culto a Deus, não é para você receber. Será que você verdadeiramente durante aquele dia, durante o decorrer da semana, você prestou um culto que Deus aceitasse, assim como esses sacerdotes não prestavam? Então nós somos refinados, para que você, quando entrar aqui, Deus olha para você, aleluia, você vai prestar um culto que agrade ao Senhor. Deus permite isso. Deus permite isso. É um processo. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia. A Bíblia diz, Malaquias capítulo 1, versículo 3 e 4: então o Senhor trará ofertas de justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Pergunto eu a você de novo: a tua oferta diária agrada a Deus como na conversão? Ele está falando aqui que vocês vão começar a ofertar, e eu vou aceitar como nos primeiros dias, nos primeiros anos. Muitas vezes a gente perde o foco na caminhada. Às vezes nós falhamos, a gente não presta atenção e perdemos a rota. E Deus às vezes permite, não para te distratar, não porque Ele não gosta de você, não para ver você morto ou entristecido, mas para te acertar na rota de novo. Amém? Você está entendendo? Dá glória a Deus. O refino mantém o padrão de aprovação de Deus. Deus permite te refinar para manter o padrão de acesso ao céu, de acesso a Ele. Deus permite, sabe para quê? Para que Ele possa trabalhar com você sem nenhum impedimento, para que Ele possa dar para você, e você dá para Ele o que Ele espera de você. O refino de Deus é para que você volte à origem, como nos primeiros anos, como nos primeiros dias. Um dia, sabe que Deus está trabalhando na nossa vida aqui na terra, para que nós possamos voltar à origem, como nos primeiros tempos. E a gente não entende isso. Está dando para entender o que eu estou falando? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Está todo mundo olhando assim para mim, estatelado, rindo, outros falando assim. Mas isso é para você acordar, para você entender o porquê a gente passa por esses momentos difíceis. Então não fique desesperado, não fique entristecido, não fique desanimado, porque Deus tem o controle da tua vida, e Ele sabe o que está fazendo para a honra e glória do nome dEle. Sabe por quê? Sabe onde toca? Para gerar uma coisa chamada dependência de Deus. O refino é para isso. Eu posso ficar aqui um tempão contando o que aconteceu comigo durante um ano de desemprego, os milagres que Deus foi fazendo, mas a dependência que foi sendo gerada.
Eu nunca tive tanta dependência de Deus naquele momento. Quase 11 meses dentro de uma casa. Um currículo dessa grossura. Foi oficial do exército, tem isso, foi gerente, isso aqui. Não conseguia um trabalho, nem para vigilante. Quando Deus fecha a porta, ninguém abre, meu. Porque Deus tinha uma coisa maior. Quando Ele abriu a porta, glória a Deus, 2 meses depois Ele me deu um ministério de evangelismo, que precisaria de dependência dEle. E Deus usou um pastor. Eu me lembro que eu saí desesperado, estava passando pelo processo de refino de Deus, perdi tudo, Deus tirou tudo, a ponto de eu limpar até às vezes lá, né, o esgoto da igreja, para ganhar R$50, tinha padrão, tinha uma posição, tinha plano de saúde, tinha carro do ano, Deus tirou tudo. Muitas vezes Ele permite isso para gerar uma coisa, não pela força do teu braço, mas a dependência totalmente dEle. Eu me lembro que eu saí desesperado no meio da rua, nervoso. Saí andando da minha casa, quem conhece ali perto da Padre Rosê, eu fui andando até chegar no Quitum, chorando pela rua. De manhã, eram umas 9 horas, já não aguentava mais ficar em casa. Não abri uma porta, tinha distribuído currículo, meu amado. Acho que eu comprei um maço daquele chamex e distribuí para todo mundo. Ligava, forçava a barra e nada. Aí fui andando. Chegou ali perto do Quitum, quem conhece o Multimarket, tinha uma igrejinha atrás do pandeiro. Cara, chorando, sentei no banco. Tinha algumas pessoas, uma igreja pequenininha. Sentei e fiquei olhando e orando. E lá o pastor pregando, o pessoal e tocando pandeiro. Daqui a pouco aquele homem veio na minha direção. Pastor, o nome dele Carlos, até hoje eu não me esqueço. Ele botou a mão na minha cabeça e falou assim: amém. Deus mandou te dizer que tudo isso que está acontecendo na tua vida é para refino, para a glória do nome dEle. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor está mandando te dizer que essa semana você está saindo do processo e Ele está abrindo uma porta para você. Amado, isso foi na segunda, na quarta-feira eu fui para o shopping, comprei o celular com ela, você se lembra? Quando ela botou o chip, tocou, glória a Deus, era um setor administrativo me chamando para uma entrevista. Eu entrei para a honra e glória do Senhor, foi meu primeiro emprego depois. Deus faz isso na tua e na minha vida, meu irmão. Faz isso. Você não entende. No momento que eu não estava aguentando mais, eu tinha invertido as funções dentro de casa. Eu estava cuidando da casa, fazendo comida, fazendo tudo. Ela trabalhava, já estava angustiado. E olha que eu cozinho bem. Ela chegava em casa e comia 2 pratos, né, meu amor? Às vezes tu comia. Então, cara, eu saí e aquele homem foi usado na segunda de manhã. Eu voltei para casa. Quando chegou na quarta, meu amado, quando ele botou o chip, aquele celular Motorola, um azulzinho desse tamanho na época, tá tocando já, e me deu na mão. Rapaz, era uma mulher. É Nokia, aquele azulzinho, um azulzinho que tinha aqueles negócio de joguinho de cobrinha, sei que. Cara, tocou na mão. No outro dia era para me apresentar. Isso numa quinta-feira, fiz a entrevista, fui chamado para trabalhar como coordenador de segurança, fiquei um bom tempo lá. Aí Deus me chamou para a obra, tive que abrir mão de algumas coisas. Mas Deus faz isso. Eu não sei porque eu estou falando isso essa noite, quem está recebendo isso aqui, mas o Senhor está trabalhando na tua vida e vai vir coisa grande e melhor para você. Não sei. Foi a palavra que Deus gerou no meu coração. Levanta a tua cabeça. A tua alegria não está nas coisas, a tua alegria está no Senhor. E não vai faltar nada para você. Você não vai mendigar o pão, a tua descendência não vai. É um momento de refino. É um momento de trabalho. Amado, tem coisa, presta atenção, o que se aprende chorando, eu coloquei aqui, nenhum sorriso ensina. O que se aprende chorando? Nenhum sorriso ensina. Eu falei isso lá embaixo. Tem coisa que a gente passa na vida, amado, que a gente aprende mais chorando do que com um sorriso, e a gente toma lições disso. Mas a Bíblia também fala em Salmo 126, aleluia, de 5 a 6, fala: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com alegria trazendo os seus molhos. Aleluia! Eu aprendo muitas vezes com choro. Para isso eu tenho que deixar Deus trabalhando. Para isso eu tenho que deixar Deus mobilizando você, e você não ficar desesperado. Deus tem controle da tua vida. Isso é para glorificar o nome dEle, para gerar dependência. Porque muitas vezes a gente se agarra no emprego, a gente se agarra em algumas coisas, a gente se agarra no ministério. Amado, Deus tem controle da minha vida.
Eu não posso me agarrar em nada, somente nele. Amém? Glória a Deus. Presta atenção uma coisa, eu vou terminar. Nunca reclame do resultado de algo que você não fez. Vou falar de novo. Nunca reclame dos resultados que você tem na vida, de coisas que você não fez. Muita gente às vezes não tem resultado dentro da sua casa, no seu trabalho, no ministério, porque muitas vezes, sabe, amado, não faz aquilo que Deus manda, não entrega na mão de Deus, não confia nele, não tem resultado. Por quê? Porque não dá o primeiro passo. Deus está falando que Ele quer resultado na tua vida essa noite. Deus quer, sabe, a gente às vezes não faz nada e quer ter resultado em Deus. A gente fica parado, tem a sua parte, tem a parte de Deus. A gente acha que Deus vai fazer tudo. Deus usa o homem, meu irmão. Deus usa a tua fé. Deus usa a tua disposição. Deus acredita em você e você tem que acreditar também em você. Deus está falando isso essa noite para você. Se levanta com autoridade, com ousadia. Amado, caminha, faz o que Ele manda, abre mão do que Ele manda, levanta a tua cabeça e tenha fé, em nome de Jesus. Você está recebendo essa palavra? Então entenda. Eu poderia falar aqui vários testemunhos. Tem gente aqui que passou por refino de Deus uns momentos aí, mas no final Deus está construindo o vaso perfeito. Ele quebra e Ele mesmo reconstrói. Ele é o perfeito ourives que usa o ouro mole, maleável, que tem área na nossa vida que é endurecida, meu irmão, e a gente tem que abrir mão. Tem área na nossa vida que Deus tem que tirar a impureza, porque fica duro, Ele não pode trabalhar. Deus não trabalha com corações duros. Deus trabalha com corações de carne. Está escrito. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Eu vou parar aqui, tem muito mais coisa para falar, mas que essa mensagem fica para o teu coração essa noite. Quero que você fique de pé nesse momento, em nome de Jesus.